Nessa segunda epístola que Pedro escreve, né? Ele escreve duas, melhor dizendo. Então, no capítulo 2, né, Pedro vai tratar de falsos mestres. E a Bíblia sempre disse que com o aproximar do fim dos tempos, muitos falsos mestres chegariam, não é? Estariam trazendo suas doutrinas falsas. Não é? Agora, no capítulo em questão, no capítulo 3, Pedro volta a atenção agora para um grupo de pessoas a quem ele chama de escarnecedores. Né? Escarnecedores, ou seja, aqueles zombadores. Aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus, nem nas suas profecias, nem nos seus profetas. Né? E aí, nessa carta ainda, até como na anterior mesmo, o apóstolo Pedro, ele vai começar aqui incentivando aos seus leitores, né, da sua carta ou das suas cartas, a se manterem firmes nas Escrituras. Nós temos como verdade absoluta. Hoje, inclusive, essa frase é muito questionada. Verdade absoluta. Será que existe verdade absoluta? Sim. Que verdade absoluta é essa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus revelada ao homem. Ela é uma verdade absoluta. E Pedro aqui, ele vai estar dizendo que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, porque muitos ensinos falsos viriam. E aonde é que a gente tem que se manter firme? Exatamente na palavra de Deus. No versículo 2, né, Paulo, dá um tempinho aqui, que agora é a vez de Pedro. Deixa o Pedro aqui e vai falar um pouquinho, Paulo. Cismou de entrar aqui no sermão. Né? No versículo 2, né, Pedro vai dizer que os leitores deveriam lembrar de quê? Das predições, das pregações dos santos profetas no Antigo Testamento. Nós não podemos esquecer delas, e nem dos ensinamentos do Senhor já no Novo Testamento. Ensinamentos esses que foram transmitidos até nós pelos apóstolos. Hoje, nós estudamos ensinamentos que foram nos transmitidos pelos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Aqueles que andaram com Jesus e receberam dele todo o ensinamento que passaram então para nós. E aí, Pedro diz que em tempo de decadência, e hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em tempo de decadência moral. A moralidade hoje tem sido colocada para baixo, para menos que zero. Né? A palavra dos homens, os homens antigamente, né? Você lembra quando os antigos aí, você ia comprar na venda lá, ficava a sua palavra, era a garantia da sua dívida. Hoje tem que ter papel assinado, reconhecido, firma no cartório, porque senão a pessoa vai negar que ela falou ou que ela tratou daquilo. Né? Então, em tempo de decadência, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única proteção eficaz. E é isso que Pedro está dizendo. Olha, gente, nesse tempo, nós precisamos cada vez mais estarmos arraigados na palavra de Deus. Né?
Daí a importância que nós temos, e graças a Deus, a nossa igreja, nós temos aqui a escola dominical, não é? Onde nós temos classes, né? Efetivas para cada faixa etária para estudarmos a palavra de Deus. Estava sentado ali, aquelas crianças saíram e eu fiquei com o coração alegre. Quantas crianças, né, que estavam ali hoje, e nós estamos cumprindo o que a Bíblia nos ensina. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Hoje tem muitas pessoas que não estão ensinando os seus filhos com os ensinamentos da palavra de Deus, com os preceitos cristãos, judaicos. Nós estamos deixando que um novo tipo de educação, não é? Antigamente, e a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em casa a gente usava uma varinha assim de goiabeira, né? E eu tenho, aliás, hoje aqui só tem uma filha, né, de sangue, a outra de criação. Mas eles foram educados com uma varinhazinha de goiabeira, né? De vez em quando eles quebravam, escondiam, eu ia lá e arrumava outra, né? A Bíblia diz isso. Talvez alguém, quando a gente fala isso, nossa, mas isso é crime, A Bíblia diz que nós devemos corrigir as crianças, os pais devem corrigir. É que às vezes quando a gente fala em corrigir, a gente fica na cabeça espancar. Como a gente tem alguns casos aí de alguém com um pedaço de pau e que marca a criança toda. Não. Com sabedoria tem um lugar certinho para a varinha cantar, né? Um lugarzinho assim gordinho, sabe? Que tem pouco osso. E ali a vara cantava e, não é? Hoje os meus filhos são todos adultos. Nenhum deles está, né? Eles são homens e mulheres de Deus formados, hoje têm filhos, né? E toda vez que a família se reúne, ele diz, ô pai, ô mãe, obrigado porque vocês nos deram educação. Desculpe falar uma coisa aqui, mas hoje tem muito pai e muita mãe frouxo. Porque os filhos estão, em alguns casos, dominando. Os pais e as mães fazem o que querem. E não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe e não desobedecê-los. Porque se nós honrarmos pai e mãe, há uma promessa de que nós seremos bem-sucedidos. Olha que coisa interessante. É um mandamento com promessa. Mas vamos continuar, que esse não é o tema de hoje, né? Ainda no versículo 3, de acordo com o testemunho tanto dos profetas do Antigo Testamento, quanto dos apóstolos, Pedro vai dizer aqui no verso 3, nos últimos dias virão escarnecedores, não é? Que andam segundo as suas próprias paixões. Então observem, queridos, que nós precisamos, e Pedro está escrevendo isso há 2000 anos atrás, revelado pelo Espírito Santo de Deus, porque Pedro nunca poderia imaginar o que estaríamos acontecendo hoje. Mas o Espírito Santo é Deus, e Ele sabe o passado, o presente e o futuro, não é? E aí ele diz aqui, olha, nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as próprias paixões. E aí ele diz, olha, os cristãos devem lembrar-se disso. É algo que eu estou aqui, e a palavra de Deus está aqui para nos avisar sobre isso. Ao invés de nós ficarmos perplexos com as negações arrogantes e blasfemas de homens que desprezam as coisas de Deus, não é? Dia desse eu vi na internet uma pessoa, não é, pegando a Bíblia e rasgando a Bíblia com uma cara de escárnio, um verdadeiro escarnecedor, rasgando a Bíblia assim, não é? Essa é
são alguns elementos dessa sociedade que nós estamos vivendo desses dias. Pessoas arrogantes, blasfemas, né? Agora, isso tem um lado bom. Como, pastor? Tem um lado bom. É porque essas coisas mostram para mim e para você que o fim está se aproximando. Porque a Bíblia diz que essas coisas aconteceriam no final dessa era, desse tempo, não é? Qual o dia que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Deus não revelou isso. É apenas da autonomia dele. Mas ele deu alguns sinais de quando isso aconteceria. Falando ainda dos escarnecedores, não é? Pedro diz que eles seguem as próprias paixões. Depois de rejeitar o conhecimento de Deus, de rejeitar a palavra, eles entregam-se destemidamente aos seus apetites e defendem a permissividade, sem nenhuma consideração pelo julgamento vindouro, até porque eles não creem. Até eu costumo dizer assim, algumas vezes já disse aqui, e lembrei, vou dizer outra vez de novo. Se você não crê nesse livro aqui, se você não crê que ele é a palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo aqui. Como assim, pastor? É verdade. Por quê? Se eu não creio nisso aqui, eu só creio numa parte, não creio na totalidade. O que eu vou dizer para você? Porque tudo que o Senhor Jesus nos mandou dizer, está na sua palavra. Se você não crê na palavra, não crê que a palavra é a revelação de Deus, que foi Deus que trouxe a palavra para nós, se você não crê nisso, vai ficar difícil até ouvir o resto do sermão. Porque nós precisamos crer num Deus que criou o universo, que criou a mim e a você, num Deus que se revela. Ele não criou o universo e largou de mão, não. Ele sempre se revelou. Ele sempre teve interesse de se revelar ao homem. E no Velho Testamento ele usou os profetas. No Novo Testamento ele usou o seu próprio Filho, o Deus encarnado, que veio ao mundo para revelar Deus aos homens, não é? Vamos continuar aí, versículo 4. Diz aí que eles zombam principalmente da vinda de Cristo. Qual é o argumento dessas pessoas, né? Dos escarnecedores, dos zombadores? Ele diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Né? Eu ouço essa história, olha, eu era pequeno, já escutava essa história, minha mãe contava essa história, e aí? Isso é muito velho, eu ouço isso há muito tempo, e esse é o argumento deles, e eles perguntam: onde está o cumprimento dessa promessa? Jesus não disse que ia voltar, e aí? Cadê? Esse é o argumento dos zombadores. Mas o que eles se referem quando falam da sua vinda? Certamente estão falando da volta de Jesus para buscar os seus santos. Estão falando do arrebatamento, daquilo que Jesus prometeu, que ele voltaria e que nos levaria para estar com ele. O apóstolo Paulo, agora sim, agora Paulo pode entrar aqui na história. O apóstolo Paulo vai dizer um negócio interessante. Ele vai dizer assim, olha: se nós não crêssemos na ressurreição, se não existisse uma vida após essa, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Salomão chega a dizer: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Vai tudo para o mesmo lugar, 7 metros embaixo da terra, né?
O homem morre, o animal morre, todos são enterrados na terra. Alguns são em lugares que não são de terra, mas isso não vem a ver, né? Decompõe da mesma maneira. E aí, os escarnecedores, eles estão achando o seguinte: Jesus vai voltar coisa nenhuma. Vai voltar nada. Esse negócio que ele vai voltar e que o mundo vai ser destruído, né? Dificilmente esses zombadores, eles têm algum conhecimento dessa fase da vinda do Senhor. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles falam, como a gente costuma dizer, de orelhada, né? De ouvir dizer, mas não conhece a profundidade da palavra. Ainda no versículo 4, a impressão que a gente tem é que eles também estão, os zombadores, estão se referindo ao julgamento final de Deus na terra. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Um dia Deus vai julgar os homens. E as pessoas costumam chamar isso do fim do mundo, né? Eles têm em mente, portanto, que a destruição dos céus e da terra pelo fogo no final do milênio. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Esse céu que agora vemos, essa terra que agora vemos, tudo isso vai ser desfeito, né? E aí, às vezes, quando a gente fala sobre isso, e quando as pessoas não conhecem a Deus, mas como um negócio desse enorme? Pois é, o mesmo Deus que fez todo esse universo, essas várias galáxias, tudo que você consegue ver, o que você não consegue ver, se Ele construiu, que era muito mais difícil, para destruir é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E é isso que a Bíblia diz que irá acontecer. Em outras palavras, os escarnecedores, eles dizem o seguinte: olha, vocês cristãos, entre aspas, nos ameaçam com advertências acerca de um julgamento terrível sobre o mundo. Vocês afirmam que Deus intervirá na história, que Ele castigará os perversos e destruirá a terra. Isso é bobagem! Quantos de nós já escutamos isso, né? Quando você fala das coisas que a Bíblia registra que vão acontecer, as pessoas dizem: isso é bobagem, nós não temos nada a temer, vamos viver, vamos meter o pé na jaca, não é verdade? Porque esse mundo foi feito para a gente aproveitar da melhor maneira que a gente possa aproveitar. Eles acham que podem viver como melhor entendem. Não há nenhuma prova de que Deus intervirá na história. Eles perguntam: por que devemos crer nisso? Pastor, por que eu devo crer nisso? Creio nisso não. A conclusão deles, queridos, se baseia numa hipótese irrefletida. E eles dizem isso aqui no verso 3. Olha o argumento deles. Desde que os pais dormiram, ou seja, gerações e gerações lá para trás, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pastor, não mudou nada, né? Para eles, a natureza segue invariavelmente um conjunto de leis uniformes. Para eles não existem intervenções sobrenaturais. E para tudo há uma explicação natural. Para tudo há uma explicação natural. Eles acreditam numa lei que é difícil de falar, porque é igual paralelepípedo, é uma palavra grande aqui, que é a lei do uniformitarianismo. Uniformitarianismo.
De acordo com essa lei, até hoje, os processos da natureza sempre funcionaram da mesma forma e basicamente com a mesma intensidade, sendo suficiente para explicar todas as mudanças ocorridas. Ah, não, tem sempre uma explicação científica de tudo que está acontecendo. Há uma importante ligação entre a lei do uniformitarianismo e as histórias da evolução de Darwin, não é? Eu costumo dizer, me perdoe quem pensa o contrário, que tem que ter mais fé para acreditar na evolução de Darwin do que ter fé para acreditar na evolução que a palavra de Deus diz, né? Porque a evolução de Darwin, que é uma teoria, ela não se sustenta, não é? Ela não se sustenta. No verso 5, os escarnecedores, essas pessoas, elas ignoram deliberadamente um acontecimento. Eu queria que você prestasse atenção agora nisso aqui. Nós estamos falando de pessoas que estão dizendo o seguinte: pastor, há muito tempo que eu ouço essa história, que Jesus vai voltar, que o mundo vai ser destruído, que a gente vai ser julgado e tal. Há muito tempo que eu ouço essa história e até hoje nada aconteceu. Agora, olha o argumento de Pedro, né? Os escarnecedores ignoram deliberadamente um acontecimento. Que acontecimento, pastor? O dilúvio. O dilúvio. Houve uma ocasião em que Deus interveio na história humana com o propósito específico de castigar a perversidade. E, obviamente, se isso aconteceu uma vez, pode acontecer novamente, né? Encontramos aqui a acusação enérgica de esses homens são deliberadamente ignorantes e também não querem crer e nem aprender, né? Orgulham-se de serem instruídos e professam um raciocínio objetivo. Eles se vangloriam de adotar os princípios da investigação científica, mas ignoram de forma propositada um fato amplamente, presta atenção no que eu vou dizer, um fato amplamente atestado pela história. Não é só pela Bíblia, pela história. O dilúvio, não é? Você já ouviu falar do estudo da geologia, não é? O que é um geólogo? O que ele faz? Ele estuda a Terra como um todo, sua origem, sua composição, sua estrutura, história, bem como os processos que deram origem ao seu estado atual e os que governam as transformações que ocorrem no presente. Pois bem, a geologia, que é uma ciência, tem comprovado, através de estudo de solos, através de escavações, que uma determinada profundidade, em várias partes, você vai encontrar o mesmo tipo de material, e são eles, não são os cristãos que estão falando, são próprios geólogos que afirmam que verdadeiramente aconteceu alguma coisa em um determinado momento, não é? Porque você consegue encontrar um solo parecido em várias partes do mundo. E há uma explicação para isso. A de que realmente houve um dilúvio que cobriu toda a terra. A geologia e a escatologia nos ajudam a entender essa situação. Pedro vai dizer ainda assim, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo,
houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Isso é relacionado com Gênesis, o princípio de todas as coisas. E Pedro usa aqui. E essa terra pereceu. Os céus e a terra foram formados pela palavra de Deus. Ele falou e vieram a existir. Hebreus 11:3 fala sobre isso. O Senhor falou, haja luz, houve luz. Haja porção seca embaixo e porção de água do outro lado, dividiu a parte seca da parte das águas, dividiu as águas de cima com as águas de baixo. Tudo isso Deus fez, segundo a Bíblia, com a sua palavra. Ele falou e todas as coisas vieram a existir. Pedro ainda diz o seguinte: a terra surgiu da água e através da água. Se você ir lá para Gênesis no início, você vai ver, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não é? Dificilmente o intelecto humano será capaz de entender algum dia toda a profundidade dessa afirmação de Pedro que a gente encontra lá em Gênesis, não é? De acordo com Gênesis 1 e 2, a face da terra era coberta de água. Está lá em Gênesis 1 e 2. Já no versículo 6, a gente lê que Deus criou o firmamento para separar a água da terra, da névoa, e a cobertura da nuvem sobre a terra. E aí, queridos, nós podemos supor a partir disso que até então a terra havia permanecido coberta por uma névoa densa, que não permitia a presença de vida. No versículo 9 de Gênesis 1, os continentes são separados dos oceanos. É possível que a expressão terra, a qual surgiu da água, através da água, descreva esses acontecimentos. Salmo 24:2 também fala sobre isso. Né? Salmo 24:2 fala sobre essa situação. Não obstante, querido, as implicações científicas da declaração de Pedro, porque Pedro aqui ele tem revelação de Deus, mas as revelações dele também têm base científica, né? Sabemos que o nosso planeta é um mundo repleto de água e coberto de nuvens. A gente aprende até na escola isso, né? 3/4 da superfície são cobertos por oceanos e envoltos em névoas, né? Tanto quanto sabemos, a Terra é o único planeta com tal volume de água, né? E, portanto, o único capaz de sustentar a vida humana até hoje. Até hoje, né? Aí, quando Pedro passa para o versículo 6, ele vai dizer o seguinte: desde a sua criação, olha que coisa interessante que ele diz aqui, a terra guardava em si os meios para a sua própria destruição. A terra guardava em si mesmo os meios para a destruição, possuía água nas profundezas subterrâneas, nos mares e nas nuvens do céu. O que aconteceu, né? No dia do dilúvio? Deus abriu todas essas fontes, essas comportas. Gênesis 7:11 fala sobre isso. A terra foi inundada e toda a vida fora da arca de Noé foi destruída. Foi destruída. Não é? Então é interessante que Deus cria e na própria criação havia água suficiente, como aconteceu, para destruir tudo aquilo que Deus havia criado pelo dilúvio, não é? Que a palavra de Deus nos registra. Não é? Os críticos
desconsideram deliberadamente esse fato que é histórico. É interessante observar que nos últimos anos o dilúvio tem sido alvo de ataques severos. Não obstante, é um acontecimento registrado nas rochas, olha só, nas tradições dos povos antigos e modernos e, acima de tudo, na palavra sagrada de Deus. É interessante que a questão do dilúvio, você pega a história de povos antigos, mesmo povos que não eram judeus, e eles contam a mesma história, a questão do dilúvio. Outras culturas relatam o mesmo fato acontecido. Isso mostra que não só a palavra de Deus diz, mas a cultura de muitos povos que há milhares de anos atrás já contemplavam esse fato que a palavra de Deus nos diz. Verso 7 diz que Deus criou a terra com água suficiente para destruí-la. Da mesma forma, criou os céus, e isso é importante do que vai acontecer agora. Aí no verso 7, os céus e a terra com fogo suficiente para devastá-los. Em nossa área nuclear, e agora o pessoal aí, estudante aí de química e outro de física, etc., sabemos que a matéria é constituída de energia armazenada. A divisão do núcleo de um átomo libera grande quantidade de energia. Assim, o total de matéria no mundo representa um tremendo potencial explosivo. O que a Bíblia diz é que agora a terra não vai ser destruída com água, e sim com fogo. Não é? No momento, é o Senhor que mantém a sua coesão. Por que não há essa combustão e isso não acontece agora de uma grande explosão e destruição de tudo sobre a terra? Colossenses 1,17, queria até que colocasse aqui, né? Fala que tudo subsiste em Deus. Deus, em outras palavras, Ele tem controle de todas as coisas. Se nada acontece é porque Deus está controlando. Mas há tudo uma preparação para que no momento em que Deus determinar essa situação prevista de termos o mundo atual destruído, isso irá acontecer, não é? Os céus e a terra estão sendo entesourados pelo fogo, reservado para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. É claro que a gente não vai ter tempo aqui de entrar em muitos detalhes, né? Eu estava vendo algumas reportagens, e esses dias tem chovido muito, né? A gente percebe a quantidade, né, só da gente ver a questão dos relâmpagos, né, do que eles são capazes de fazer, de destruir, de causar inclusive queimadas em florestas através de raios, né? A gente tem aqui material suficiente para que Deus possa cumprir o seu propósito. Assim como Ele fez a terra de água e reservou água para a sua destruição lá nos tempos de Noé, a Bíblia diz que vai haver um momento em que seremos destruídos não mais por água, mas por fogo. Agora eu queria entrar naquilo que traz esperança, que talvez isso aí seja até meio apavorante para algumas pessoas. Nossa, mas essas coisas vão acontecer. Então vamos falar um pouco agora daquilo que traz esperança, principalmente para aqueles que creem, né?
Por que, verso 8 aí, olha o que Pedro diz, por que esse julgamento divino demora tanto? Lembra que os escarnecedores falavam, isso não vai acontecer não, há muito tempo que eu ouço falar isso, não vai acontecer. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Deus é eterno. Deus não vive no nosso cronos. A gente teve um dia que nasceu, teve um dia que morre, isso aqui é o nosso cronos, não é? A gente conta dias, horas, meses, isso é o cronos. Deus está acima disso, Ele não está dentro, Deus é eterno, Ele está no passado, no presente, no futuro, não é? Ele não está limitado pelo tempo como nós, não é? O tempo é determinado pela relação do Sol com a Terra e Deus não é limitado por essa relação. A Bíblia diz o seguinte, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Primeiro aspecto. Verso 9, Deus prometeu encerrar a história dos homens ímpios com julgamento. O fato de a vinda desse dia parecer demorada, não indica que Deus é infiel à sua promessa, mas sim que Ele é longânimo. Antes de a gente falar sobre a longanimidade, né, talvez a gente fique pensando assim, pastor, que Deus é esse? Deus não é amor? Nossa, o senhor está dizendo aí que o mundo vai ser destruído pelo fogo. Só que eu esqueci de dizer da continuação. Esqueci não falei da continuação, porque a Bíblia diz que virão novos céus e nova terra. E essa terra e esses céus vão ser destruídos. Pastor, e as pessoas que vão morrer? Deus tem dado a todas elas a chance de não passar por essa destruição. Afinal de contas, por que o filho dele, Jesus, morreu na cruz do Calvário? Exatamente para salvar o homem dessa condenação. Deus é justo, Deus é amor. Ele tem que condenar os ímpios, mas Ele tem misericórdia daqueles que Ele quer ter misericórdia e Ele quer salvar. Então, Deus tem colocado a salvação à disposição do homem. Então não é verdade eu falar dizer, nossa, Deus é injusto, Ele vai destruir todo mundo, não. Quem serão aqueles que serão destruídos? Os incrédulos, aqueles que não crerem, aqueles que rejeitam a oportunidade que Deus dá de salvação. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha só a promessa, não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Dito isso, vamos voltar agora ao verso 9. Deus prometeu encerrar a história dos homens com julgamento. O fato dessa vinda ser demorada, não é? Por que está demorando? E aí, Pedro vai explicar com uma palavra que às vezes a gente não entende. Longânimo. Deus é longânimo. Você já teve uma oportunidade de querer ser Deus por 5 minutos? Quando você vê assim, alguém matando uma criança, fazendo uma covardia e tal, uma coisa assim bem feia, bem ruim. Aí vocês, eu queria ser Deus agora que eu destruí esse negócio. Acho que todo mundo já pensou nisso, né? Confessa aí que você já pensou. Se eu tivesse esse poder de ser Deus, pois é, mas Deus não é assim. Deus é longânimo. O que é longânimo? Ele tem um longo ânimo. Ou seja, porque a gente faz uma coisa errada aqui, Ele não acaba de vez com a gente. Ele vai nos dando oportunidade de arrependimento, de conhecer a palavra
e de sermos salvos. Então, por que nós estamos aqui hoje como igreja? Por que a igreja está aberta aqui? Com essa finalidade de pregar o Evangelho de Jesus, não é? Então, ele é longânimo. Olha o que o próprio Pedro diz: não querendo que ninguém pereça, antes que todos cheguem ao arrependimento. Aí no verso 9. Pedro está dizendo que ele é longânimo, ele tem um longo ânimo, ele não quer que todos pereçam. Olha aí, se você estava pensando, nossa, mas esse Deus é muito ruim, olha a misericórdia dele, olha a graça dele, ele não quer que todos pereçam, mas aqueles que rejeitarem, esses vão realmente perecer, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, entendam propositadamente o tempo da graça, para que as pessoas possam ter ampla oportunidade de serem salvas. Nós estamos vivendo um tempo da graça de Deus. O que é a graça? É favor imerecido, é algo que eu não mereço. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores e que o salário do pecado é a morte. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Lá no Velho Testamento, Isaías 61, 2, Isaías fala do ano do favor, ou seja, do ano aceitável do Senhor. Mas também fala do dia da sua vingança. Ele é capaz de estender a sua longanimidade por 1000 anos e condensar o seu julgamento em um só dia. Vocês querem ver um exemplo disso? Nós não falamos do dilúvio. A Bíblia diz que Deus esperou 120 anos para mandar o dilúvio. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava: olha, vai haver um dilúvio. Olha, Deus não está satisfeito com a raça humana, com o pecado dos homens. E a época, se você ler um pouco a história lá em Gênesis, você vai ver como a imoralidade havia crescido já na época de Gênesis. E Deus então queria destruir aquela geração. E aí Noé ficou 120 anos fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando para aquelas pessoas da sua época. Sabe o que as pessoas faziam? Davam gargalhada de Noé. Noé, nunca choveu, Noé, é verdade, nunca tinha chovido. A Bíblia fala sobre isso. O que havia era uma névoazinha, né? Mas chuva, como eles viram, nunca tinham visto. E eles escarneceram de Noé. Você está maluco, rapaz, né? Até naquele filme que a gente vê aí, as pessoas escarnecem dele. E ele continuou fazendo a arca. Só entrou ele, a família dele, né? E um casal de cada animal. E aí começou a vir água de cima, água de baixo, e de repente a terra começa a ser inundada. Aí as pessoas correm na arca. Noé, agora a gente acredita, abre a arca. Eu acredito até que Noé tentou abrir, mas a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. A oportunidade eles tiveram e não quiseram. Noé creu, Noé e sua família, e eles foram salvos, né? Deus esperou 120 anos para mandar o dilúvio, e ainda espera há vários milênios para destruir o mundo com fogo. Essa é a longanimidade de Deus.
Agora, preste atenção no verso 10. Isso aqui já é um alerta para nós, cristãos. Olha o que Pedro diz no verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Você sabe quando o ladrão vai na sua casa? Claro que não, né? Se soubesse, você arranjava até uma arma emprestada, um porrete, não é? Ou chamava a polícia, ou chamava os homens da sua família para dormirem lá naquele dia. A gente não sabe o dia que o ladrão vai. E aí Pedro usa essa expressão para falar de que a volta de Jesus vai ser no momento inesperado. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E esse dia do Senhor refere-se a qualquer período em que Deus age o seu julgamento. Se a gente chegar lá no Velho Testamento, há vários textos, e eu, por causa do tempo, não vou dar aqui agora, que falam que o dia do Senhor sempre referiu-se a um julgamento. Né? No Novo Testamento, já se refere à tribulação, um período de 7 anos, durante o qual Deus julgará o Israel incrédulo, a nação de Israel que foi incrédula. Né? E esse período tem vários estágios. Inclui a volta de Jesus à terra, para se vingar daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, nós não vamos ler por causa do tempo. É usado para o milênio, também essa expressão, quando a Bíblia diz que Cristo reinará sobre a terra com cetro de ferro. Nós vamos viver um reinado perfeito de Cristo durante 1000 anos. E essa época também refere-se à destruição final dos céus e da terra. E é isso que Pedro está falando aqui, né? Os céus e a terra passarão. É sem dúvida uma referência a esse céu atmosférico. Talvez o céu estelar. Existem 3 tipos de céu: céu atmosférico, céu estelar e o céu aonde habita o Deus Altíssimo, né? Mas o que ele está falando aqui é a destruição do céu atmosférico, o céu estelar, mas não ao terceiro céu, que é um lugar onde Deus habita. Toda a matéria será destruída em acontecimento semelhante a um holocausto nuclear universal. Vocês já viram alguns filmes aí que falam sobre isso, né? Tem uns filmes lá que falam do maremoto, quando o Spielberg faz lá aquelas águas subirem sobre prédios altíssimos, né? Aquilo dá um arrepio na gente, né? Digo, meu Deus, como é que vai ser essa situação, né? Como é que a gente vai passar por isso? Sabe uma das coisas que eu queria observar nesse ensinamento de Pedro? É que todas aquelas coisas que a gente dá a vida, que a gente dá o sangue para construir, vai ser tudo destruído. Tudo destruído. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que a gente não deve construir a nossa casa, que a gente não deve ter... Falei nada disso. Eu estou dizendo o seguinte: muitas vezes nós estamos apegados apenas a coisas materiais. Nós pensamos que esse mundo é apenas coisas materiais, o que eu tenho, o que eu posso ter, o que eu posso comprar, o conforto que eu posso dar para a minha família. Nada contra o conforto que você vai dar para a sua família. Só que a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E a Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu,
porque lá os tesouros não são roubados, a traça não corrói. Eu quero dar um exemplo sobre isso. O meu filho André, né, mora lá no Rio, e ele trabalha, o pastor com quem ele trabalha, como ele não é de tempo integral, o pastor permite que ele faça algum tipo de trabalho para completar a renda dele. E algumas vezes eu converso com ele: e aí, André, como é que foi hoje, como é que foi o trabalho e tal. Por 2 vezes, eu queria compartilhar essas 2 vezes. A primeira vez diz assim: pai, eu não fiz muito hoje não, porque eu resolvi parar hoje mais cedo para ficar com a minha mulher e com a minha filha. Falei: filho, você aprendeu bem, muito bem, é isso aí. Você parou um pouco hoje para ficar com a sua mulher e com a sua filha. Às vezes, nós queremos tanto, 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 que nós não temos tempo para os nossos filhos. Eles crescem e a gente não vê eles crescerem. É só trabalho, 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 trabalho. E as relações vão ficando ruins. Eu falei: filho, muito bom. Numa outra vez, ele falou: pai, hoje estava bom, o serviço estava rendendo bem, mas eu parei porque eu tinha que ir para a igreja. Eu falei: meu filho, correto, é isso aí. A gente não pode trocar a igreja por mais um serviço, por mais um pouco de dinheiro. E às vezes a gente acaba fazendo isso. A gente esquece de Deus. Nós estamos tão naquela luta por dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, que nós não temos tempo para Deus. Quantas pessoas não têm tempo para Deus? Você convida ela para ir à igreja, ela diz: eu não tenho tempo, eu sou muito ocupada, eu trabalho muito. A Bíblia diz que um homem estava ganhando muito dinheiro, e o que ele fazia estava dando tão certo, que a Bíblia diz que ele aumentou os celeiros dele. Naquela época, as coisas eram plantações, não é? Era mais cultura do agro, vamos assim dizer, né? E aquele homem tudo que ele estava plantando, estava dando em quantidade, ele aumenta o celeiro dele, duplica os celeiros, e aí ele pôde estocar, tudo que ele produzia, ele pôde estocar, ele ia vendendo e tal, mas o estoque dele ficou enorme. Aí Jesus, contando essa parábola, ele diz assim, que naquela noite o homem ouviu uma voz que dizia assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem reservado, para quem será? Eu queria deixar bem claro que eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve dar o melhor para os seus filhos, para a sua casa. Não é isso. Mas o seu trabalho não pode ocupar o tempo da sua família. O seu trabalho não pode ocupar o lugar de Deus. Quantas pessoas, por causa do trabalho, não têm tempo para Deus? E aí depois pergunta assim: por que eu não estou sendo abençoado? Por que Deus não está abençoando o que eu faço, os meus negócios? Porque você não tem tempo para Ele. Você não está buscando em primeiro lugar. A Bíblia diz: busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o nosso problema? Não acreditamos nisso, não acreditamos na palavra de Deus. A gente acha que a gente tem que ralar, porque somos nós que vamos dar jeito na nossa vida. Não acreditamos na palavra de Deus. Ele não é fiel, Ele não tem palavra. Eu vou lá, vou fazer a obra de Deus, e Ele não vai cuidar de mim. Ele sempre cuidou, Ele é fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Ele é imutável, Ele não muda. A terra e as obras que nela existem serão atingidas e destruídas. A gente vê prédios altíssimos, né?
vão ser todos destruídos. Todos destruídos. Não vai ficar pedra sobre pedra. E eu quero terminar agora partindo para o verso 11. Pedro agora passa dos escarnecedores para mim e para você, para os santos. Agora Pedro vai falar com a gente. Ele estava falando dos escarnecedores. Agora ele vai dizer assim: queridos, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Olha o que a Bíblia diz de tudo isso que vai acontecer, todas essas coisas que estão aqui, o que vai acontecer com elas? Pedro diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós não podemos nos deixar dominar pelo materialismo, pelas coisas materiais. Todas as coisas materiais trazem o selo do esquecimento. As coisas das quais os seres humanos se vangloriam, as coisas pelas quais eles vivem, são, na melhor das hipóteses, passageiras. Elas vão ficar aqui. Você já viu num sepultamento o caminhão seguir ao caixão? O caminhão, com tudo que aquela pessoa conseguiu, segue no caixão? A gente não leva nada. Fica tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. O bom senso nos diz que deixemos de lado essas quinquilharias e os passatempos desse mundo e vivamos em santidade e piedade. Trata-se simplesmente de viver em função da eternidade. E eu queria enfatizar isso aqui no final dessa palavra. Precisamos viver em função da eternidade. Crente, meu irmão, minha irmã, você está vivendo em função da eternidade ou está vivendo em função do amanhã? Sempre enfatizando, não estou dizendo que você deve ser um relaxado, vai cantar aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é isso. Não é? Mas às vezes a nossa visão, e mesmo como crentes, nós não estamos vivendo como alguém que vai morar na eternidade. Nós estamos preocupados tanto com as coisas materiais que estamos esquecendo das coisas que o Senhor nos proporcionou. Precisamos enfatizar coisas espirituais e não as materiais. Precisamos escolher aquilo que é permanente, não o que é passageiro. O verso 12 diz que os cristãos devem também viver em expectativa. Devem esperar e desejar sinceramente a vinda do dia de Deus. Será que é isso que você está vivendo? Será que você está dormindo? Será que você está dormindo em berço esplêndido, deitado eternamente num berço esplêndido? Desperta tu que dormes. É tempo de avivamento. É tempo de voltar ao primeiro amor. De esperar o cumprimento das promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe.